Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Germano, este é meu canal e esse é mais um desses vídeos que eu gravo sozinho com um assunto específico para você que empreende, gosta de performar na sua carreira profissional ou é curioso, enfim, gosta de se desenvolver, né? E hoje eu queria falar de um tema muito importante, que eu esqueci qual que é. Ah, e hoje eu queria falar de um tema muito importante que hoje, principalmente, tem sido um grande problema de muita gente. E quando a gente fala de empreender, a gente não pode se dar o luxo de não ter foco. E foco é justamente uma das maiores reclamações que eu recebo aqui no meu escritório, que eu converso com empresários. Ah, Matheus, não consigo focar, vou usar remédio, enfim. Então, se você terminou o dia de ontem cansado, sem conseguir apontar pelo menos uma tarefa concluída, esse vídeo é para você. Nos próximos minutos eu vou te provar que o que você não tem é falta, não é, caramba. Então, se você terminou o dia de ontem cansado e não conseguiu terminar uma tarefa que seja, não consegue apontar o resultado de uma tarefa que seja, esse vídeo é para você. E eu vou provar para você que nesses próximos minutos que o que você tem falta não é tempo, mas sim de foco e organização para o seu dia a dia. É, exatamente. Você não tem falta de tempo. O que você tem é falta de organização, falta de foco, né? Isso porque existe aquela frase que todo mundo ouve e muita gente fica brava, inclusive, com ela, que é todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas isso é uma verdade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você vai fazer com ela é uma questão de escolha. E por isso que nós precisamos escolher bem onde vamos colocar o nosso foco. Pausa para eu ver aqui. Agora que eu peguei o lance da palminha. Tá. Então eu vou fazer uma pergunta bem tranquila aqui para a gente começar. Quantas vezes hoje ou ontem você pegou o celular sem precisar? Você pegou o celular, sacou ele do bolso, abriu o Instagram, abriu o TikTok, Facebook, sei lá, WhatsApp, só para ver. Quantas vezes você teve a sensação de que ele estava vibrando no seu bolso? Exatamente. Eu estava vendo uma pesquisa que, em média, a gente desbloqueia o celular cerca de 200 vezes por dia. Olha só a quantidade, que loucura, 200 vezes por dia. E quando você faz isso no meio de uma tarefa, vamos supor, eu estou fazendo aqui um relatório, eu tô estudando, enfim, tô fazendo alguma coisa, eu desbloqueio o celular, o meu cérebro, a hora que eu bloqueio ele de novo, ele não volta instantaneamente. Eu levo alguns minutos para conseguir focar novamente naquela tarefa que eu estava fazendo. Isso se eu não tiver nenhum tipo de transtorno, enfim, né? A gente fala-se muito hoje em TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Então, se você for uma pessoa plenamente normal, com as suas vitaminas em dia, tudo certinho, você já vai ter um tempo grande para conseguir retomar o seu foco. Agora, imagina isso piorado, né, por questões fisiológicas. Então, é extremamente importante, antes da gente falar sobre esse assunto, a gente ir dar um passinho antes. Antes de desbloquear o meu celular, de eu ter esse ato, eu tenho que me fazer a pergunta do dia, que é: o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Por quem? Todos nós temos objetivos, né? E as nossas metas, os nossos focos são estabelecidas em função dos nossos objetivos. Então, quando a gente tem objetivos claros, não são qualquer coisas que nos tiram do foco.
Isso é uma coisa muito importante. Mas o que eu queria trazer com esse dado do celular? É que hoje muita coisa tira o nosso foco de maneira muito rápida, muito fácil. Por isso que a gente tem que buscar estratégias, métodos, para que a gente consiga ficar focado 100% naquilo que a gente precisa focar, naquilo que efetivamente vai gerar resultado. Porque o seu Instagram, se você não trabalha com ele, ele não vai gerar resultado. Se você trabalha com o seu Instagram e você abre ele para rolar feed, também não vai gerar resultado. Então a gente precisa concentrar e maximizar a maior potência da nossa energia, do nosso dia, naquilo que realmente vai dar resultado, naquilo que vai nos levar a alcançar as nossas metas. E para isso eu consegui desenhar aqui, baseado no que eu estou vivendo, no que eu vivo, porque sim, eu não sou um super-humano, você sabia? Que eu estou falando sobre isso, mas eu também luto com isso. Porque eu acho, na verdade, que... Acho não, eu tenho certeza que esse é um mal da atualidade. Porque todo mundo hoje é muito ligado, muito conectado. A globalização faz você saber da notícia que aconteceu do outro lado do mundo em questão de segundos. E com isso a gente fica 100% conectado e completamente desconectado do que deveríamos estar fazendo, prestando atenção, enfim. Não conseguimos focar 100% em uma atividade, né? Então sim, eu também luto com isso. Poxa, você está fazendo uma reunião, está fazendo alguma coisa, toca o celular. Você está fazendo alguma coisa, entra alguém e vai conversar com outra pessoa. Aqui no escritório, minha sala é de vidro, então eu vejo tudo o que acontece. Então, eu também luto para me concentrar. E tem três técnicas, três coisas que eu faço que me ajudam muito e me ajudaram muito, me colocaram no nível de desempenho absurdo em questão de foco, com três passos simples que eu queria passar para vocês aqui hoje. Beleza? E aqui vai a primeira tarefa. Você precisa definir uma tarefa âncora, uma tarefa principal. Quando você acordar, quando você começar o seu dia, antes de pegar o celular para responder o WhatsApp, antes de olhar o seu Instagram, antes de responder e-mail, você precisa definir uma tarefa. Uma, e só uma. Por que só uma, Matheus? Porque meu amigo não está dando conta de fazer metade de várias. Vai fazer várias? Começa com uma. Uma é o que funciona, um pouquinho todos os dias. Defina uma tarefa e você vai se fazer essa pergunta. Você vai falar assim, Matheus, no caso você, né? Hoje eu preciso terminar exclusivamente uma única tarefa. Eu não posso terminar o dia sem terminar essa tarefa. E essa tarefa é fazer o planejamento, blá blá blá. Fazer um relatório, tal. Viabilizar, fazer um estudo de viabilização de um negócio X. Fazer aqui o meu budget, projetar o meu financeiro para o segundo semestre. Defina essa tarefa. Que seja, eu preciso, sei lá, organizar o meu quarto, organizar o meu setup, organizar meu escritório. E aqui vai um bônus também, que isso é uma coisa que me ajuda muito, tá? Por quê? Talvez você seja uma pessoa muito organizada. Eu não sou um cara organizado. Eu sou um cara desorganizado. Então eu faço muita força para me organizar. Muita força. Existe a questão também dos temperamentos, né? Depois, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, pesquise sobre os temperamentos, né? Sobre colérico, melancólico, enfim, é um pouco da minha personalidade. Mas, ponto, eu não sou um cara organizado. Mas isso não significa que eu deva estar desorganizado. Ou seja, eu tenho que lutar para ser organizado, né? Porque a desorganização ela não é boa em absolutamente nenhum tipo, em nenhum aspecto, né? E quando a gente está, por exemplo, com a nossa mesa desorganizada, nossa casa desorganizada, nossa gaveta desorganizada, isso reflete também o que acontece na nossa mente. Sabe quando aquele dia tá uma loucura, tá tudo meio travado, você não consegue embolar? Além de definir aquela tarefa, cara, arruma a sua mesa, arruma a sua gaveta, arruma o seu quarto, né? Tem eu esqueci o nome dele, cara, mas tem um escritor que ele era um capitão da marinha, ele escreveu um livro, best-seller sensacional o livro do cara, que é Se Você Quiser Mudar o Mundo, Comece Arrumando a Sua Cama. Esse livro é sensacional, porque essa pequena tarefa, ele traz lá no livro dele, essa pequena tarefa vai te motivar a conseguir fazer tarefas maiores.
Porque você vai liberar, poxa, eu consegui terminar essa tarefa. E dessa tarefa você vai para a próxima, você vai para a próxima, você vai para a próxima. É um livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Emily, na edição, não me deixe esquecer, procurar o nome desse livro, para eu deixar aqui. Mas enfim, isso tudo faz muito sentido com o que vai acontecer no decorrer do seu dia. Primeira tarefa, estabeleça uma atividade âncora, estabeleça aquilo que você vai fazer, que em hipótese nenhuma será terminado incompleto. Terminado incompleto não existe, será inacabado. A hora que chegar no final do dia, pronto, essa tarefa eu terminei. Beleza? Segundo passo prático para você conseguir colocar foco e resolução nas suas tarefas. Elimine as interferências. Como assim, Matheus? Exatamente, elimine as interferências. Você lembra? Galera mais nova não vai lembrar disso. Mas quando você deixava um celular perto de algum aparelho eletrônico que tocava música, alguma coisinha, ele ficava dando uma interferência? Exatamente. O que a gente fazia para resolver? Distanciava. É isso que você precisa fazer. Distanciar absolutamente tudo o que te interfere. Se você vai fazer a sua tarefa âncora, né, aquilo que você posicionou como única tarefa que eu preciso concluir hoje, mas o cenário em que você vive joga completamente contra, cara, a chance de você não conseguir terminar essa tarefa é gigantesca. Como assim? O celular é uma distração quase que unânime para todo mundo hoje. Enquanto você estiver fazendo essa tarefa, cara, se distancie do celular, deixa ele no mudo, no não incomode, se possível for. Você quer uma dica minha, prática, que o Matheus faz? O meu celular, na maior parte do tempo onde eu estou focado, ele está no não perturbe. Significa que eu não vou receber ligação, significa que eu não vou receber toquezinho, aviso de mensagem, notificação, não vou receber absolutamente nada, né? Ah, Matheus, se for algo urgente. Se tem urgência, tem cagada de alguma coisa, né? Ponto. Então, se a minha equipe precisa de mim com urgência, significa que alguém fez alguma cagada, né? Então, isso dá para esperar. Se tem urgência, tem cagada, dá para como mitigar isso. E a gente resolve isso com processos. Mas isso é um outro assunto. Uma dica prática que o Matheus faz, eu coloco no não perturbe. E você consegue colocar no seu celular pessoas que, em hipótese nenhuma, o seu celular vai bloquear, por exemplo, uma ligação dela. Eu coloco da minha esposa, eu coloco da minha irmã e eu coloco da minha mãe e do meu pai. Porque são pessoas que, se acontecer alguma coisa, precisa me ligar, eu preciso saber. Então, mesmo que esteja, não perturbe. Se essa pessoa me ligar, eu vou saber que ela me ligou. Mas, do contrário, se for qualquer um, presidente do Brasil quer falar com você, não vou ver. E não vai atrapalhar a minha atividade âncora. Eu vou finalizar esta bagaça neste dia. Uma dica prática para você. Ah, Matheus, eu talvez, né, eu sou um cara que me distraio muito fácil. Sou um cara que, nossa, você quer um exemplo de uma outra distração minha? Eu, Matheus, sou músico também. Tento tocar contrabaixo, gosto de violão, enfim. Uma coisa que me ajudava muito era a música. Só que conforme eu fui evoluindo na música, dependendo da batida, do que tá tocando, aquilo vai me fazer me distanciar. Então, eu gosto de ouvir música para me concentrar, mas eu coloco geralmente frequências lineares que eu não vou, nossa, que riffzinho legal, nossa, que nota bacana, entendeu? É alguma coisa mais como se fosse um pad, é uma música contínua que não tem tanta firula, vamos dizer assim. E isso me traz uma paz, eu consigo concentrar naquela atividade que eu estou fazendo, né? Se você, assim como eu, tem seus aparelhos todos conectados, enfim, silencia aquela página do WhatsApp, ou então fecha aquela aba do WhatsApp no seu computador para você conseguir trabalhar, para você finalizar essa tarefa. Entenda uma coisa, o fato de você não conseguir terminar essa tarefa vai te trazer algumas consequências. Você vai terminar o dia cansado, frustrado, pensando que você vai resolver o mundo inteiro que você deixou para os últimos outros dias e não vai conseguir de novo, vai ficar frustrado. Então é melhor você focar em uma tarefa e finalizar essa, que assim
você vai ter ânimo na hora que você finalizar, poxa, consegui, vou colocar mais uma. E aí você vai pegando o esquema. É como se fosse um músculo, você vai treinando isso. E quando vê, você consegue fazer 5, 10 tarefas. Ah, Matheus, mas eu não consigo fazer 150 tarefas. Não, porque existe uma coisa que se chama ser humano, e isso é o que você é. Nós não somos máquinas. Nós vamos cansar, nós vamos ter aquele dia que a gente está mais cansado, enfim, que a gente está mais distraído, que a gente está, enfim, bolado com alguma coisa e a gente não consegue performar do jeito que a gente performa. Enfim, somos seres humanos. Mas quando você tem método, você consegue aplicar isso. Você consegue otimizar os seus resultados. E não adianta falar de empreendedorismo, de falar de abrir o negócio, de empreender, se tornar um empresário e não falar de foco. Você precisa ter foco. E foco não é simplesmente aquela obsessão de quando você abre e fala, eu vou vencer. Você pode ter essa obsessão. Se você não tiver organização, foco para realizar as tarefas que precisam ser realizadas, o seu resultado vai ser o mesmo que zero. Entende? Segunda dica prática para você. Terceira e última dica prática para você conseguir colocar mais foco no seu dia a dia, mais performance nas suas tarefas diárias, que é revise, reajuste a sua rotina. Como assim rotina, Matheus? É exatamente. Tem uma rotina. É extremamente importante você ter uma rotina. A rotina, por muito tempo, ela foi mal vista, né? Por pessoas disruptíveis, enfim, criativas, né? E hoje a gente fala que o empresário ele realmente precisa ser criativo, mas a rotina bem empregada ela é uma coisa excelente, excelente. Rotina para aquilo que precisa ter uma rotina, para aquilo que precisa ser visitado com frequência, né? E revisitar o seu planejamento, o que deu certo, o que não deu certo, isso faz total sentido. Por quê? Você precisa ter um planejamento diário. Você pode fazer um para a semana, né? Você pode começar assim como eu comecei. Lá atrás eu comecei assim, eu faço um planejamento para a semana. Ó, essa semana eu preciso fazer essa tarefa. E depois você vai aprimorando isso, ó. Até tal dia eu vou fazer essas tarefas, depois eu vou fazer essas tarefas. Até você chega num ponto onde você consegue planejar a sua semana pelos dias. Ó, tal dia eu vou ter que ir para uma outra cidade, tal dia eu vou ter que sair um pouco mais cedo da empresa, então o meu dia vai reduzir, eu vou ter que trabalhar um pouco antes, vou ter que fazer isso. Você planeja. Você planeja o seu dia. Quando você planeja seu dia, você consegue uma coisa muito legal. Que é no final do dia você se fazer basicamente 3 perguntas. Primeiro, consegui desenvolver a atividade que eu me propus a fazer, a atividade âncora? Sim ou não? Segunda pergunta, o que me atrapalhou para eu não ter conseguido terminar essa atividade? Ah, não, foi muito bom, nada me atrapalhou. Excelente. Muito provavelmente alguma coisa vai te atrapalhar. E terceira pergunta que você precisa se fazer é o que eu preciso melhorar para que amanhã eu consiga fazer? Essas 3 perguntas. Baseado no seu planejamento diário, no seu planejamento mensal. Matheus, quando é bom? Eu faço meus planejamentos no domingo, de noite. Eu gosto de fazer domingo de noite. Tá fresco, eu tive um monte de insight o fim de semana inteiro sobre o que fazer, sobre como melhorar processo, sobre como fazer um monte de coisa. Matheus, isso é coisa de cabeça de empresário? Sim, na maioria das vezes, mas eu fazia isso quando eu não tinha empresa ainda. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Porque eu nunca fui um cara muito que esperasse mandar eu fazer alguma coisa. Eu sempre fui o cara que trabalhava por resultado, até porque eu ganhava por resultado. Logo, não tem como você não passar tempos pensando sobre isso, sobre olhar alguma coisa e ligar aquela atividade principal. Poxa, tal coisa, nossa, o mercado está se comportando desse jeito. Talvez se a gente fizer desse jeito, talvez se a gente se lançar desse jeito, fica bom. Talvez se a gente fizer desse jeito, fica bom. Então, eu gosto de ter, enfim, né? Cada um tem o seu momento de criação ali, né? Tem gente que é dormindo. Eu penso muito enquanto eu estou correndo. Quando você está se exercitando, Matheus? Não, enquanto eu estou correndo. Não sei o que acontece com a minha mente. Quando eu estou treinando, eu não consigo pensar em nada. Eu consigo absorver bastante informação. Então, eu ouço muito podcast, muita aula,
Agora, quando eu estou correndo, é a hora que não sei o que acontece com o meu cérebro, que ele cria. Então, abro o bloco de notas e vou anotando ali. Domingo, de noite, eu faço meu planejamento. Aquilo que eu planejei, eu já coloco para executar e estabeleço as prioridades, né? Que eu vou conseguir fazer, o que é prioridade. Isso aqui é prioridade, isso aqui não é tão urgente, mas precisa ser feito. Isso daqui a longo prazo, né? Muito provavelmente, esse longo prazo, não sei, ele nunca vai ser feito. Então, é importante você definir essas métricas. Então, no final do dia, é extremamente importante você revisitar e reajustar para ver o que deu certo e o que não deu certo. Por quê? Porque é isso que vai fazer você melhorar o processo. E não simplesmente tentar fazer uma vez e, não funcionou, não deu certo, vou tomar remédio. Não, cara. Nós somos mais capazes do que trabalhar assim. Claro que, né, mediante a indicações médicas, enfim, claro que você sempre vai fazer uso, mas na maioria das vezes é falta de exercício, falta de alimentação, alimentação toda errada, né? Falta de planejamento. Por isso que é extremamente importante nós termos de maneira clara o que nós queremos. Extremamente importante. Eu quero que a minha empresa chegue nesse patamar. Quero que ela chegue aqui para que eu consiga fazer isso, isso, isso e isso. É isso, meus amigos. Então, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Já encerrando o vídeo. Absolutamente ninguém está mais importado. Começar de novo. Então, para sintetizar tudo isso que eu falei, eu queria te falar uma coisa bem séria. Absolutamente ninguém está mais interessado no seu futuro, no seu resultado do que você mesmo. Exatamente. Não são os seus colaboradores que estão mais interessados no resultado. Não são os seus gestores ou o seu patrão que está interessado no seu resultado. Não. É você. Por isso, não espere que alguém planeje o seu dia para você. Faça você o planejamento do seu dia. Não espere ter que chegar nesse ponto. Faça você as métricas para alcançar aquilo que você quer alcançar, aquilo que você definiu como prioridade. Não existe ninguém mais preocupado com o seu futuro do que você mesmo. Lembre-se disso. E se você não está preocupado com o seu futuro, é exatamente aí que está o problema. E aí que mora o perigo. Beleza? Muito obrigado para você que continuou nesse vídeo até aqui. Se esse vídeo foi relevante para você, eu vou te pedir um favor. Se inscreve no canal e ative as notificações, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante. E uma das coisas mais principais é quando você se inscreve e aciona o sininho, todo o conteúdo que aparecer aqui, que tem vídeo todos os dias, aparecerá para você em primeira mão. Você já não perde absolutamente nada do que está aqui. É isso, meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Falou!